Oi, Simone. Eu vou gravar esse vídeo, vou te explicar como que faz as atividades. Daí você vê como que você vai se adaptar aí para falar pro Davi, porque uma linguagem assim de quinto ano, eu não sei. Às vezes eu tenho uma linguagem mais técnica e talvez você tenha uma linguagem mais fácil para explicar para ele, tá? Então eu vou gravar, na hora que você for assistir, você assiste com a apostilinha na mão para você ir olhando um por um aqui, vendo como é que foi feito. E aí conforme você for entendendo, você vai passando para ele, explicando para ele poder resolver, tá? No primeiro exercício aqui, ele fala pra gente, que é cálculo mental, né? Ele fala pra gente olhar essas colunas, observar o padrão e repetir. Só que, olha, eu juro pra você, eu tentei, mas eu não consegui entender o padrão da primeira. Por quê? Porque, olha, se você observa aqui, você tem o 178, 177, 179. Então, aqui, se você pegar esse daqui do meio, daqui pra cá somou 1, daqui pra cá somou 2, certo? Só que aqui não dá isso, não bate. O que você tem? Você tem o 189, daqui pra cá ele tirou 1, daqui pra cá ele somou 1. Então, é diferente daqui. Por mais que eu tentei, Simone, eu não consegui encontrar um padrão para trabalhar com essa coluna aqui. Não sei, não consegui entender. Então, essa primeira aqui, já vou pedir desculpa porque eu não consegui entender. Se eu entender, daí eu mando para você explicando. Bom, a segunda coluna, sim, a segunda coluna dá pra gente entender o padrão. Olha o que ele fala aqui, ó, 1500, 1503, 1506. 1500 mais 3, 1503. Mais 3, 1506. E aqui vai de 3 em 3 também, ó. 1505, 1405, 1408, 1411. Então, aqui sim, aqui tem um padrão. Qual que vai ser o padrão? Nessa terceira coluna aqui, deixa eu inserir aqui primeira, segunda, 3 colunas. 3 por 3. Então, aqui, ó, nessa terceira coluna aqui, ó, ela seria o quê? Vamos pôr aqui, terceira coluna. Ele seria o 1600, que ele já tá marcado, né? Depois, com 3, seria 1603. E depois, mais 3, ele seria 1606. 1606, tá? Na quarta coluna, ele fala que o 1600 é aqui, ó. 1600, aqui embaixo. Então, se daqui pra cá eu somei 3, daqui pra cá, se eu vou subir, eu vou tirar 3. Então, 1600 menos 3 vai ser 1597. E tirando 3, 1594. Certo? 1594 mais 3, 1597, mais 3, 1600. Certo? Essa quinta coluna, ele começa com 1908. 1908. 1908 mais 3 dá 1911. E com mais 3 dá 1914. Então, esse seria como você vai completar essas colunas. Aqui eu tô somando 3, então eu vou continuar somando 3 nas colunas. Agora, essa daqui, sinceramente, eu não encontrei o que pode ser feito. Bom, o outro exercício, você tá vendo que eu peguei só as partes que mais interessavam aí pra gente, né? Depois você pode ir acompanhando a sua apostila. Então, ele fala aqui, nesse exercício aqui, atividade 2, resolução de problema. Ele fala assim, que essas atividades, a 1, 2, 3 e 4, ou ele tem muita informação, ou ele está faltando informação. Então, ele fala assim para vocês que para ler o problema, né,
e ver que tem dado a mais e tem dado a menos, tá? Ou tem muito ou tem pouca informação. E é para reescrever esses dados aí, conforme for a necessidade, tá? Então, lá no 1, eu coloquei o que lá no 1? Eu coloquei assim, ó, que ele tá faltando quantidade que foram livros doados, porque ele fala aqui, ó, alguns livros foram doados a 3 escolas. Tá bom, mas quantos livros foram doados? Uma ficou com a metade. Metade de quanto? Eu não sei quantos livros. Então, se eu for escrever, eu vou precisar saber quantos livros. Então, eu pensei numa quantidade de 52 livros. Então, eu posso escrever lá, ó, 52 livros foram doados a 3 escolas. E daí, né, eu continuo com o meu texto. Vou copiar isso daqui, ó, 52 livros. Então, eu tiro a palavra alguns e coloco a quantidade. Coloquei a quantidade 52. 52 livros foram doados a uma escola, ponto. Uma ficou com a metade, tal, quantos recebeu, certo? Então, nesse primeiro aqui, eu tenho que dar uma quantidade de livros. Você entendeu? Então, eu falei 52, poderia ser qualquer valor aí, tá? Bom, na questão 2, ele fala que o Francisco anda mais de 2 km por dia. A Júlia, que é a irmã do Francisco, dá 3 voltas na praça, 6 dias por semana. Mas daí, o que é a pergunta? Ele quer saber se a Júlia anda 700, se cada volta é 700 metros, quantos quilômetros ela anda por dia? Então, ó, não preciso falar do Francisco, não preciso falar que é 6 dias por semana. Então, eu vou simplesmente escrever assim, ó, Júlia dá 3 voltas na praça. E aí, né, se em cada volta Júlia anda, aí termina a pergunta, né? Se em cada volta Júlia anda 700 metros, quantos quilômetros ela anda por dia? Aí sim, você tirou as informações em excesso. Se ele só quer saber quanto tempo que quantos quilômetros ela anda, eu não preciso saber do irmão, eu não preciso saber quanto que o irmão anda, eu não preciso saber quantos dias por semana que ela anda, tá? Então, eu já melhorei aqui. Bom, aí vem a questão 3. A questão 3, ele vai perguntar aqui, ó, Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e... faltando um pedacinho que eu andei cortando aqui, ó. E o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? Então, tá faltando informação. E esse daqui, tanto ele tá faltando informação, como ele tá sobrando. Eu não preciso saber o horário que ele saiu de casa, nem o horário do cinema. Mas eu preciso saber quanto que ele pagou no cinema, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó. O início aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó. Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Aí eu coloquei o seguinte, ó. Sabendo que ele gastou R$10 no ingresso do cinema. Esses R$10 eu que coloquei, tá? Vírgula, quanto ele pagou no lanche. Então, aí sim, eu tirei as informações em excesso, não há necessidade de saber que hora que ele saiu, que hora começa o cinema, mas eu preciso saber quanto que ele pagou no ingresso.
Então, eu acrescentei informação aqui por minha conta que ele gastou R$10 no ingresso do cinema. Aqui também você pode até acrescentar que, sabendo que ele gastou todo o dinheiro, né? A pergunta que é quanto que ele pagou no lanche, tá bom? Então, aqui, se você quiser melhorar, você pode melhorar também, certo? Aí vem a questão 4. Eu vou pôr a 4 aqui, fica mais fácil. A 4, ele fala assim pra você. Deixa eu pegar a 4 aqui. Ele fala assim, com os R$20 que tem Patrícia vai comprar 3 canetas de R$3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Então, não há necessidade de saber quanto que ela tem no bolso. Tem informação em excesso. E às vezes a gente coloca muita informação e o aluno ele pega todos os números e ele quer usar tudo e ele acaba se confundindo. Então, a gente vai enxugar isso daí para ficar bem mais fácil. Então, como que vai ficar? Vou tirar essa informação que ela tem R$20. Eu vou escrever assim, ó. Patrícia vai comprar 3 canetas por R$3,75 cada uma. Ponto. Aí, eu copio aquela parte, a última parte. Quanto pagará? Quanto pagará pelas canetas? Tá? Então, ó, eu tirei a informação de que ela tem R$20, né? E só coloquei o essencial, o que interessa. Ela vai comprar 3 canetas, cada uma custa R$3,75, que é aqui a 4. Na sequência, ele pede para você resolver os exercícios. Então, a 1, como que a gente vai resolver? 52 livros foram doados a 3 escolas. Só que ele fala para nós que a primeira ficou com a metade de 52 e o restante foi dividido igualmente entre 2 escolas. Então, ó, lá no 1, a primeira escola ficou com a metade. Então, ó, metade de 52 é 26. Então, ficou com 26 livros. Aí, você pode até pedir pro Davi fazer a divisão de 52 por 2 para ver quantos livros são, tá? E a segunda e terceira escola, bom, se aqui ficou 26, então ficou 26 para dividir entre as duas. 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, a segunda e a terceira escola ficaram com 13 livros cada uma. Certo? Então, daí você pode também explicar, né, de um jeito mais fácil para o Davi e falar para ele fazer a divisão do que sobrou, que é o 26, né, por 2, tá? Bom, a questão 2, para a gente fazer a divisão, vai falar que ela dá, a resolução vai falar que ela dá 3 voltas na praça e cada volta, ele fala aqui, ó, cada volta tem 700 metros. Então, o que eu vou fazer aqui na segunda? 3 vezes 700 metros, tá? Que vai dar 3 vezes 7, 21, 2.100 metros. Mas ele não quer em metros, tá vendo que ele quer em... Ele fala aqui, ó, cadê a pergunta? Ele quer em quilômetros. Bom, a gente sabe que para transformar isso daqui, eu vou ter que dividir por 100, né? Então, ele vai dar o quê? Ele vai dar, dividido por 100, ele vai dar... Por 100 não, Simone, desculpa, é dividido por 1.000, não é por 100. Ele vai dar 2,1 quilômetros. Aí, você pode explicar para ele também que eu tenho que transformar, né? Fazer transformação. E para transformar isso daqui, eu vou ter que dividir... Deixa eu pôr entre parênteses aqui, ó. Eu vou ter que dividir 21.000 metros dividido por 1.000.
que aí eu vou estar transformando em quilômetros, certo? Então, vai dar um total de 2,1 quilômetro. Aí, na questão 3, a questão 3 é do cinema, né? Então, se ele tinha R$30 e ele gastou 10 na entrada, ele ficou com 20 e ele gastou esses R$20, então ele gastou R$20 no lanche. Aí, né, é uma informação que eu coloquei simplesmente porque estava faltando. No 4, então, nós vamos ter que fazer 3,75 vezes 3. 3,75 vezes 3. Fazendo essa conta aqui, vai dar 11,25. Aí, você pede, né, e fica ali do lado do Davi, explicando para ele como que ele vai fazer essa conta. Então, pede para ele multiplicar os 3,75 por 3, tá bom? Bom, o próximo aqui, ele fala assim, ele fala do posicionamento, né, o valor posicional dos algarismos. Então, ele fala, se o algarismo tiver aqui no primeiro, aqui que tá pretinho aqui, ele vai estar como sendo uma unidade. Se ele tiver aqui no segundo, aqui como tá acompanhando o 8 aqui, ó, ele vai ser uma dezena, depois centena, milhar. Então, é isso que ele explica, né? Então, o que ele pede para você fazer nessa atividade aqui? Ele pede para você usar uma calculadora e fazer uma operação para transformar esse número nesse número aqui. Então, você concorda comigo que esse número ele é semelhante, a única coisa que aqui é 0. Então, o que ele vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que tirar 8 unidades. Então, ó, o que o Davi vai ter que fazer aqui no primeiro? Você providencia aí uma calculadora para ele, né? O que ele vai ter que fazer, ó? De 91.638, você vai ter que tirar 8, certo? Que você vai achar, na hora que ele fizer a conta, ele vai achar na calculadora 91.630. 91.630. Então, essa parte do meio é para você fazer essa transformação, essa operação, né? Para poder chegar nisso daqui. Então, o que tá falando? Que quando você quer eliminar, você quer deixar 0 aqui, você tem que tirar por ele mesmo, por uma unidade. Qual unidade? Unidade que tá aqui. Aqui não é o 8? Então, eu vou ter que tirar por 8. Aqui, o 8 tá aqui, mas eu quero 0. Então, vou ter que fazer... Se eu tirei por 8 aqui, eu vou ter que tirar por quem? Por 80. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? 32.986 menos 80. Quando ele fizer essa conta na calculadora, ele vai ver que ele eliminou aqui, ó. Por quê? Porque aqui tá na casinha da dezena. E 80 não é 8 dezenas? Então, eu estou eliminando aqui. Então, na hora que ele fizer essa conta, eu vou ter os 32.906, tá? Bom, a partir daí fica fácil. Por quê? Porque agora, se eu tirei 80 aqui eu tenho que tirar 800. Aqui eu tenho que tirar 8.000. E aqui eu tenho que tirar 80.000, tá? Então, você vai pedindo para ele fazer essa conta aqui, ó. Aqui eu tirei... aqui eu vou tirar 800, né? 15.847. Aonde que eu quero 0? Eu quero aqui, ó, na casinha aqui da centena, né? Então, eu vou tirar os 800. E vai dar os 15.047, tá? Aí, aqui eu tiro. Aqui eu nem vou fazer. Depois, você pode pedir para ele fazer que vai dar certinho na calculadora. Aqui, ele vai tirar 8.000 e aqui ele vai tirar 80.000, tá bom? O próximo... ele vai pedir para você fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que aqui, ele não vai chegar no 0, ele vai pedir números diferentes. Então, ele vai falar aqui para você, ó. Aqui, você tem o 5 e você precisa chegar numa unidade 7. Então, se você tem o mesmo número, só que com 2 unidades a mais, então, esse número aqui, você vai ter que somar 2 unidades.
Então, o que você vai ter? 75.635 mais 2. 75.637. Então, aqui, ó, eu tenho que sair do 5 e chegar no 7. Faltam 2 unidades, então, por isso que eu vou precisar somar mais 2. Agora, nessa próxima aqui, o que eu tenho? Eu tenho quase que o mesmo número, só que aqui, ó, eu tenho uma dezena a mais. Ah, desculpa, falei errado. Eu tenho 2 dezenas a menos, não a mais. Aqui 9 e aqui 7. 2 dezenas a menos. 2 dezenas não é 2 vezes 10? Então, eu vou ter 19.996 menos 2 dezenas. 2 dezenas é 20. Tirando isso daqui, fazendo na calculadora, ele vai achar o 19.976. Por quê? Porque eu tirei, ó, do 7 pro 9, né? Então, são 2. Mas aonde ele tá? Na casa da dezena. Então, eu tirei 2 dezenas. Bom, olha o próximo aqui que ele fala pra gente, ó. Ele tá na casa da centena. E tá vendo que ele tirou 1, aqui era 8, agora aqui é 7? Mas se eu estou na casa da centena, eu estou tirando 100, tá? Então, eu tenho 50.843, eu vou tirar uma centena. Por que eu sei que é uma centena? Porque do 8 pro 7 eu tirei uma. Mas eu tô na casa, na casinha da centena, então uma centena. Então, ele vai dar os 50.743, que é para chegar até aqui. Então, isso daqui, ó, é o que eu vou colocar na coluna do meio, tá bom? Bom, olha esse próximo aqui, ó. 70.827. É o mesmo número aqui, só que com 7 milhares a mais, tá? Então, se eu tenho aqui 0 e aqui tenho 7, eu somei 7. Mas ele tá na casa do quem? Na casinha do milhar. Então, se ele tá na casa do milhar, eu vou precisar somar 7 milhares, que é 7.000, tá? Então, 70.827 mais 7.000. 1, 2, 3, que vai dar 77.827. Tá bom? O próximo aqui, tá meio ruim de ver, mas a gente consegue enxergar aqui. O que ele fala para nós aqui, ó? Ele tem 13.234 e ele vai para 7.000 aqui, ó. 73.234. O que isso significa para nós? Deixa eu pôr aqui, 13.234. Significa que ele aumentou, mas ele aumentou em quanto? Se aqui eu tenho 13 e foi para 73, ele aumentou 60, certo? Só que ele tá na casinha, ele tá aqui na casinha dos 60.000. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que somar 60.000, tá? Na hora que eu somo 13.000 com 60.000, vai dar os 73.234 que eu estou procurando, tá bom? Então, aqui, ele tem que descobrir, no caso aqui, ele tem que descobrir as operações. Aí, você vai ajudando ele, incentivando ele a descobrir cada operação, tá bom? Bom, agora esse próximo aqui, essa próxima atividade, ele é um pouquinho mais complicadinho. O que ele vai pedir nessa atividade aqui? Ele vai falar com uma pessoa aqui, né? O Diego, ele fez uns cálculos lá na calculadora dele e tal. Ele descobriu umas coisas aqui. E ele fez umas contas e apresentou lá para alguém, né? Para alguém olhar essas contas aí, tá? Então, essas flechinhas aqui, não dá para perceber muito, mas elas estão em cores diferentes, né? Essas daqui são mais escura, branquinha, essa daqui uma cor mais, não sei, parece mais laranja, não sei. Mas cada uma delas representa a mesma operação.
Então, vamos supor, se desse quadrinho para esse quadrinho eu somei 4, daqui eu vou somar 4 também, tá? É a mesma operação. Então, vamos lá. O que ele aparece lá, o primeiro número? Ele aparece 45.205, certo? Bom, aí ele aparece uma flecha, aonde ele aparece um 45.405. Mas, para ele fazer isso, eu vou pôr entre parênteses, vou deixar a minha flecha como se fosse entre parênteses, tá? Mas, para ele fazer isso, ele teria que somar 200 para chegar em 45.405, certo? Então, daqui ele somou 200, 45.205 mais 200, 45.405. E daqui para cá, ele continua com a flecha da mesma cor. Então, de novo, ele somou mais 200, tá? Então, de novo, ele somou. Então, quando eu somo 45.000 com 45.405 mais 200, eu vou achar 45.605. Então, esse 45.605 é dentro dessa casinha aqui que tá vazia, desse retângulo que tá vazio, tá? Bom, eu já sei que aqui é 45.605, tem uma flechinha preta aqui, e ele vai chegar nos 45.415. Aí, deixa eu até pegar aqui minha calculadora para mostrar para você. Claro que você vai ter que usar uma calculadora, né, para poder entender. Então, para eu chegar aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar. Então, 45.605 menos 45.415. 415. Eu fiz uma... nem vou falar direto, tá, Simone? Na hora de fazer a conta aqui, então, o que aconteceu? Eu percebi que foi tirado, desse valor foi tirado 190. Então, eu vou tirar 190, tá? Tirei 190, eu achei esse quadradinho aqui, ó, 45.415. Tá vendo que essa flechinha também é da mesma cor, é pretinha igual a essa? Então, se aqui eu tirei 190, aqui eu vou tirar 190 também. Esse que eu estou colocando entre parênteses são as flechas, tá? Vou tirar 190 também. Bom, quando eu tiro 190 daqui, eu vou achar 45.225. 45.225, certo? Bom, a essa retângulo aqui eu tenho que colocar esse valor, ó, 45.225, certo? Bom, agora essa flecha aqui, ó, ela é de outra cor, então ela não está somando 200 e nem tirando 190. Mas esse número aqui, eu sei que ele foi para esse outro aqui, que é 46.425. Então, desse lado aqui, significa que para eu chegar nesse valor, eu tive que somar 1.200. Vou pôr aqui embaixo porque não vai caber aqui, tá? Então, eu somei 1.200 e cheguei num valor de 46.425. Bom, 46.425. Então, olha, só lembrando, aqui é o valor de 45.225, mais 1.200, que essa flecha significa, deu 46.425, mais 1.200. Por que mais 1.200? Porque essa flecha branquinha aqui é o mesmo valor dessa. A atividade fala que as flechas têm o mesmo valor, tá? Então, eu vou somar com 1.200. Somando com 1.200, ele vai dar um total de 47.625, certo? Aí, apareceu a flecha pretinha aqui. A flecha pretinha, ela tirava 190. Então, ó, aqui eu vou tirar menos 190.
Quando eu tiro menos 190, eu chego nesse número, 47.435. Cheguei nesse número aqui, ó, 47.435, tá? Então, depois você pode até fazer as continhas aí que você vai ver que vai dar certinho. Aí, ele pergunta para nós o que que significa a primeira flecha aqui, ó. Eu vou pôr a primeira flecha, que é por essa ordem aqui, tá? Cada vez que ela aparecer, você tem que somar 200, tá? A segunda, cada vez que ela aparecer, você tem que tirar 190. E a terceira flechinha, cada vez que ela aparecer, você tem que somar 1.200. Então, se eu fosse continuar isso daqui, ia depender de que flecha que eu ia colocar. Se eu colocasse uma flechinha aqui, laranjinha aqui, né, parece com uma cor laranja, eu teria que somar 200. Mas se eu colocasse outra pretinha, teria que tirar 190, tá bom? Bom, próxima atividade aqui é uma atividade lógica. Então, ele fala a importância de trabalhar lógica e ele fala que só tem umas perguntas aqui e a partir dessas perguntas a gente tem que descobrir o animal de cada um, tá? Aqui, Simone, eu achei que faltou informação, porque ficou meio vago. Bom, o que que ele fala primeiro? Primeiro ele fala assim, que tem o Antônio, Bernardo, Carlos, Diogo, Ernesto e Felipe, tem como animais de estimação um gato. Deixa eu achar aqui. Não, tá faltando um pedaço aqui que eu comi o pedaço na hora de tirar foto aqui, ó. Um cão, um gato, um peixe, um canário, uma arara e um hamster, tá? Só que ele fala que não é nessa ordem. Se fosse nessa ordem, o cão seria do Antônio, o gato seria do Bernardo, mas não é nessa ordem. E ele quer que a gente descubra de quem é cada animal, tá? A primeira informação fala pra gente que o Antônio, o Bernardo, o Felipe não gosta de animais com pelo, tá? Então, ó, na primeira informação, eu vou pensar o quê? Que eu só posso ter, nesse caso aqui, eu só posso ter, então, peixe, que não tem pelo, o canário e a arara, tá? Então, eu só vou colocar na primeira informação aqui, ó, Antônio, Bernardo e Felipe, só vou colocar na primeira informação esses 3 animais, que são o peixe, o canário e a arara, tá bom? Na segunda informação, ele fala que o dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio. Então, aqui, eu vou escrever aqui, ó, nessa informação, ele tá dizendo para nós que o Antônio não é dono do canário. Por quê? Porque se o dono do canário brinca com o Antônio, eu não posso dizer que o Antônio brinca com ele mesmo, né? Então, eu sei que o canário não é dele. Então, eu já sei que ou é o peixe ou é a arara. Vamos para a terceira informação. A terceira informação, ele fala assim, que o dono do peixe tem um ano a mais que o Antônio e um ano a menos que o Felipe. Então, os únicos que tem aqui a possibilidade de ser dono do peixe, ou é o Antônio, ou o Bernardo, ou o Felipe, certo? Porque esses 3 aqui não gostam de animal com pelo. Só que ele tá falando aqui que esse dono do peixe é mais novo, é mais velho que o Antônio, mais novo que o Felipe. Então, dos 3, só tem o Bernardo. Então, aqui eu já posso dizer que o Bernardo... Opa! É dono do peixe. Certo? Agora, ele fala aqui, ó, pra nós. Vou voltar aqui, ó, pra eu poder entender. O Bernardo é dono do peixe. Agora, o Antônio não é dono do canário. Se o peixe, né, já é do Bernardo e o outro é dono do canário, então o Antônio é dono de quem? Da arara. O Antônio é dono
da arara. E o que sobrou, quem sobrou para nós? Ele fala Antônio, Bernardo e Felipe, que o Felipe, que brinca muitas vezes, né, com o Antônio, que o Felipe é dono do canário. Certo? Dono do canário. Então, aqui eu já descobri os três primeiros. Bernardo é dono do peixe, Antônio dono da arara, Felipe é dono do canário, tá? Bom, vamos para a quarta informação. Aqui que eu achei que ficou faltando, ó. O dono do cão já viajou de férias com o Carlos e com o Ernesto. Então, olha, se o dono do cão já viajou com o Carlos e com o Ernesto, quem sobrou para dono do cão? O Antônio Bernardo já foi, o Carlos falou que viajou com ele, e o Ernesto também, e o Felipe também já foi. Então, quem sobrou? O Diogo. Então, ó, o Diogo é dono do cão, tá? Mas, o que eu senti falta aqui, falha aqui, ó. Mas nesse ano só vai viajar com o dono do gato. Tá bom, mas ele não fala mais nada, não tem mais uma quinta pergunta, uma quinta afirmação que vai falar pra gente quem é dono do gato. Então, porque ficou ainda, né? Ficou ainda de fora o Carlos e o Ernesto. Mas você pode observar aqui que não explica pra gente quem que é dono do hamster e quem que é dono do gato. Ele fala aqui, o dono do cão já viajou de férias com o Carlos e com o Ernesto, mas nesse ano só vai viajar com o dono do gato. Mas eu não sei quem é o dono do gato. Então, aqui ficou pra mim, eu acho que faltou ainda uma quinta afirmação, eu até procurei na apostila, mas não tem, uma quinta afirmação. Não sei. Então, né, o Carlos, ele pode ser dono do gato. E quem sobrou foi o Ernesto. Ernesto, dono do hamster. Mas eu colocaria um ponto de interrogação, porque tá faltando informação sim pra gente ter certeza de quem é dono de quem aí, tá bom? Esse daqui ele vai trabalhar com sequência, até ele cita o exemplo aqui da sequência da semana, né? Ele fala lá, tem o domingo, depois, antes do domingo tem o sábado, depois do domingo tem a segunda-feira, e sempre é assim. Então, ele fala da sequência da tabuada do 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? E daí ele pede para praticar. Então, aqui ele fala pra gente aqui, ó, que vai precisar nessa atividade aqui, observar esse padrão, né? Que vai formando como se fosse uma letra Y. Aí ele fala lá na outra atividade para desenhar, né? Aqui ficou muito ruim de ver, mas aí você vai estar com a apostila na mão, você vai ler. Vai estar escrito assim, desenhe as duas próximas figuras dessa sequência. Aqui você vai ter que desenhar, não vai ter jeito. O que eu posso perceber, ó? Eu tenho 1, que é o padrão aqui embaixo, 1, 2, 1, 2. Depois eu tenho 2 e aumentei aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que você vai desenhar aqui, então? 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, a próxima figura, como ele fala as duas próximas, né? Eu vou desenhar 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Depois ele fala, né, na B, quantos são necessários para construir a 10ª figura dessa sequência. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho, na primeira figura, eu vou fazer aqui, ó, tá? A 1 é desenhar, deixa eu marcar aqui. 1 não, ele tá colocando como letra A. Desenhar, que daí você vai ter que
desenhar aqui. Na letra B, ó, na primeira figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5, certo? Nesse agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá percebendo que eu estou somando de 3 em 3? Porque aqui, não, aqui é a terceira figura. Na quarta figura, eu vou ter que desenhar a mais um aqui e um aqui. Então, eu estou desenhando 3 a mais, tá? Então, agora é só contar, né? Até na 10ª figura. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3 vai dar 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. 26 mais 3, 29. Vamos ver quantas eu contei aqui, ó. Porque ele quer a 10ª figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29, 30, 31, 32. Então, a 10ª figura vai ter 32, tá? Se eu continuasse desenhando, eu teria que estar desenhando 32 quadradinhos desse, tá bom? Aí, na C, ele fala assim pra gente que uma dessa sequência, ele pergunta, né, se uma dessas é formada por 47, tá? Então, sim, vai ser formada por 47. Por quê? Porque você pode perceber que eu tenho 7 aqui, ó. Tem um número terminado em 7. Então, eu posso até contar, ó. Se eu continuar do 10º ali, ó. 32 mais 3, 35, se eu continuar. Deixa eu pôr os pontinhos aqui que eu tô continuando, né? 35, 38. Tá vendo que eu tô repetindo aqui, ó? 5, 8, 41, depois 44 e depois 47. Então, eu consigo saber se vai ter? Consigo. Por quê? Porque ele segue o padrão, ó. 5, 8, 11. Tá vendo a finalização? Terminou em 5, terminou em 8, terminou em 1. Terminou em 4, em 7, em 0, em 3, em 6, em 9, em 2. Depois começa de novo, ó. Terminou em 5, terminou em 8, terminou em 1, terminou em 4. Então, 47, sim, vai aparecer. Tá bom? Depois, ele vem a próxima atividade aqui para nós. Essa atividade aqui, Simone, eu fiz na apostila dele. Já fiz direto aqui. Fiz bem fraquinho, qualquer coisa, depois você pode apagar e pedir para ele fazer de novo. Ele fala assim, nessa daqui, que é a tabuada de multiplicação, só que a tabuada de multiplicação só do 3 e do 7. Então, ele fala que você tem que passar por aqui, passar uma linha aqui em cada número, somente por números que são multiplicações do 3 e do 7. E ele pergunta se tem um outro caminho, né? Então, aqui, ó, você vai começar aqui do 9. O 9 tem na tabuada do 3. 3 vezes 3, 9. 24 tem na tabuada do 3, né? 8 vezes 3, 24. O 27 também tem. Só que quando você chega, se você tomar esse caminho aqui, quando você chega, você não acha 31 na tabuada do 3 nem do 7. E você não acha o 25 na tabuada do 3 nem do 7. Então, esse caminho eu não posso seguir. Eu vou ter que seguir para o 14. O 14 eu não posso vir no 22, porque 22 não tem na tabuada do 7 e não tem na tabuada do 3. Eu vou ter que seguir no 28. No 21, desculpa. Se eu tô aqui no 21, eu não posso vir no 32, porque 32 não tem na tabuada do 3 e nem do 7. Vou ter que ir no 28. E assim por diante, eu vou ter que ir observando para que lado eu vou. O 40 não tem na tabuada do 3 nem do 7, então eu vou ter que ir no 18. O 35 tem na tabuada do 7, então eu posso vir no 35. O 47 não tem, então eu tenho que vir no 35. Mas daí, eu coloquei, eu já fiz na apostila dele, e daí você só vai observando, explicando para ele, tá? Que ele só pode andar se for tabuada, um número que está na tabuada do 7 ou do 3, que nem, por exemplo, no 47 não tem tabuada nem do 7, nem do 3. Então, ele não pode vir no 47, ele vai ter que vir pro 35.
E lá no final a gente vai ver que só existe um caminho, tá? Não tem como você tomar caminho diferente, porque senão você vai, que nem aqui, ó, você vai cair em números que não tem nada a ver com a tabuada do 3 nem do 7. Essa atividade aqui ele fala em subtração e divisão, também em cálculo mental, que você não precisa fazer a sua conta como sendo como que eu vou, assim, com a calculadora, fazendo só na cabeça, né? Então, ele pergunta aqui para você, ó, 300 menos 38. O que eu posso fazer? Eu posso fazer 300 menos 40. Eu sei que 300 menos 40 é 260. Eu já sei de cabeça. Só que aqui, 38 para chegar no 40, eu somei 2. 38 mais 2, 40. Então, aqui eu tiro 2, tá? Se eu somei 2, aqui eu vou... Não, falei o contrário para você. Se aqui eu somei 2, aqui eu vou somar 2 também, tá? Então, vai dar 262. Se você fizer a conta de 300 menos 38 na calculadora, você vai chegar em 262. Mas a ideia, né, é você fazer isso. De 300 você tira 40, você somou 2 aqui. Se você somou 2 aqui, você vai somar 2 aqui também, tá bom? Isso na letra A, né? Deixa eu marcar aqui. Letra A. Na letra B, você tem 700 menos 291. Então, o que você pode fazer aqui no caso da letra B? Você pode, de 700, você pode tirar 300, porque eu sei de cabeça que 700 menos 300 vai dar igual a 400, certo? Só que aqui, 291, você somou 9 para chegar no 300. Então, aqui eu tenho que somar 9 também, tá? Então, vai dar 409, tá bom? O C, ele fala aqui para mim de 1.500, eu tiro 499, certo? Então, o que eu vou fazer? De 1.500, eu vou tirar... Na vez de tirar 499, eu tiro 500. Eu sei de cabeça que 1.500 menos 500 dá 1.000. Mas aqui, ó, eu somei uma unidade aqui. Então, eu vou somar... Opa, vou somar mais um aqui também. Que vai dar 1.001, tá bom? E na letra D, eu tenho 2.000 menos 568. Esse daqui... ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, eu vou ter 2.000. Primeiro, 562, o que eu vou fazer? De 2.000, eu vou tirar 500. Vou deixar o 62 num cantinho lá por enquanto. Vai dar 1.500, certo? De 1.500, eu vou tirar 70. Eu sei de cabeça que vai dar 1.430. Mas olha o que aconteceu. Aqui, o que eu fiz? Eu, de 62 para 70 não foi 8? Então, eu somo 8. Somando 8 vai dar 1.438. Tá bom? Eu acho esses cálculos mentais aqui um pouquinho difícil para criança nessa idade, mas ele exige, no sexto ano exige também. Então, você vai ter que, né, entender como que foi feito e explicar pro Davi, de um jeitinho que ele consegue entender também. O próximo, ele fala assim para nós, que não é para fazer conta, né? Mas é para registrar isso daqui, ó. Aqui na divisão. Então, no primeiro quadro, vamos pôr o primeiro quadro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos inserir um quadro aqui. Então, o primeiro quadro.
Então, o primeiro quadro, ele fala para nós 98 dividido por 2. Como que eu vou fazer isso daqui sem usar a cabeça? Então, o que eu vou ter que fazer, ó? Eu sei que 90 dividido por 2 dá 45. Então, 90 dividido por 2 vai dar igual a 45. E eu sei também, vou pôr entre parênteses, que o 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí, agora, eu já sei isso daí, 45 eu vou somar com 4. No livrinho ele tá explicando também, viu? Aí, você pode pegar lá, se tiver alguma dúvida do que foi feito aqui, você pode pegar lá que ele tá explicando também certinho como que faz essa divisão aqui, tá bom? Mas, na realidade, essa divisão, como que ela é feita? Ela é feita por partes. Então, eu separo em duas partes, 90 e 8, né? 90 eu divido por 2, 8 eu divido por 2. Aí, eu somo os dois números. 900, agora aqui fica fácil, ó. 980 dividido por 2. 980 dividido por 2. Se 98 dividido por 2 deu 49, isso daqui eu multipliquei por 10, isso daqui eu vou multiplicar por 10 também. 49 vezes 10 vai dar 490, tá? Agora, eu tenho 9.800 dividido por 2. Mesmo acompanhamento dessa ideia. 98 dividido por 2 deu 49. 9.800 é eu pegar isso daqui e multiplicar por 100. Então, eu vou pegar o 49 e vou multiplicar por 100. Então, vai dar 4.900. Por último, 98.000 dividido por 2. 98.000 dividido por 2. Se aqui 98 por 2 deu 49, 98 eu multipliquei por 1.000, então 49 vou multiplicar por 1.000 também. 1, 2, 3, 49.000, tá bom? Bom, agora tem o outro quadro. Deixa eu inserir uma outra tabela aqui. Aqui é o segundo quadro. O segundo quadro, ele pega aqui, ó, 98.000 dividido por 2. 98.000 dividido por 2, a gente já viu que vai dar, né? 49.000. Daí, ele pede para você, ele tá diminuindo aqui, ó, 9.800 dividido por 20. Então, ó, 9.800 dividido por 20. Quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando essa mesma base aqui, só que aqui eu vou dividir isso daqui por 10 e dividir isso daqui por 10. Quando eu divido isso daqui por 10 e isso daqui por 10, eu passo a ter 980 dividido por 2. 980 dividido por 2, ó, é 490. Então, eu já tenho a minha resposta pronta. No outro, ele fala 98.000 dividido por 200. Então, vamos lá. 98.000 dividido por 200. Eu vou usar a mesma ideia. O que eu tenho aqui, ó? 98.000 dividido por 200. Mas eu vou pegar isso daqui e vou dividir por 100. Dividir por 100, ele vai dar 980. Dividir isso daqui por 100 vai dar 2. Então, ele vai chegar, ó, 980 dividido por 2. Que a gente já fez a conta e vai dar os mesmos 490. Aí, aqui, ele vai ter 98.000 dividido por 2.000. 98.000 dividido por 2.000. Isso daqui eu vou dividir por 1.000. O que é dividir por 1.000? Eu cortar os 3 zeros. E aqui vou cortar os 3 zeros também, porque o que eu faço num, eu faço no outro. Então, eu passo a ter 98 dividido por 2,
que eu já fiz a conta e deu 49. Certo? Então, eu posso fazer isso daqui de cabeça, um cálculo mental, né? Se eu conheço essa estratégia de dividir por 100, dividir por 1000, dividir a gente fala, né, no modo popular, que é cortar. Dividir por 100, cortei 2 zeros. Dividir por 10, cortei 1 zero. E assim vai. Aqui fala em perímetro. Perímetro é soma dos lados, né? Então, ó, ajude o pedreiro a calcular o perímetro da sala. Então, essa sala aqui, ele vai ser o quê? Primeira sala? 4, mais 4, mais 4, mais 4. Por quê? Porque perímetro é o contorno. É essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Então, 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá os 16 metros que ele está procurando. E aqui, ó, 3 por 7. Então, 3 mais 3, mais 7, mais 7. Então, 3 mais 7, mais 3, mais 7. Dá pra gente calcular de cabeça, né? 3 mais 7 é 10, mais 10 desse grupinho aqui, 10 mais 10, 20 metros, que é o perímetro disso daqui, tá bom? Bom, o próximo aqui ele fala para nós, pra gente observar alguns números, ele até antes ele dá um desenho de umas questões aqui, né, que fala em números decimais, né, número com a vírgula aí. Aí ele pergunta aqui, ó, observar os números que aparecem no texto, né, que aparece aí no texto, e ele faz a primeira pergunta, ó, pense sobre o que ele significa, anote algumas de suas conclusões sobre esses números a seguir aqui. Deixa eu só achar aqui que eu tinha até deixado anotado. Aí. Aqui, ó, achei. Então, o que eu vou entender, ó? Anotar as conclusões. O que é a conclusão? Que esses são números que não representam o inteiro. Então, são números decimais, eles não representam inteiro. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, esse 1,81 aqui, ele fala da altura de uma pessoa. Então, essa pessoa, ela não tem 2 metros. Eu não posso olhar e falar, ela tem 2 metros. Não, ela tem uma medição de 1,81 metros, certo? Então, a conclusão é que esses números aqui não representam o inteiro. Todos eles têm uma vírgula, significa que aqui, por exemplo, essa pessoa, ela é maior do que 1 metro e menor que 2 metros, tá bom? Aí ele pergunta atividade 2, ó. Em que outras situações do seu dia a dia observa números com vírgulas? Então, onde a gente usa isso daí? Essa daqui é questão 1. Opa! Aonde que a gente usa? A gente usa no dinheiro, né? Quando eu vou comprar lá e tá marcado R$3,45, R$12,20. Então, eu uso no dinheiro. Aonde mais eu uso? Eu uso na altura de uma pessoa, né? Eu uso na massa, quando a pessoa vai pesar, né? Peso é errado falar, mas quando a pessoa vai pesar, ela vê lá o peso dela. Eu tô com 80 quilos e 900 gramas. Então, é um número decimal. E várias outras situações aí que você pode ir lembrando com ele, aonde se usa número decimal, tá? Bom, daí ele vem a atividade 3. A atividade 3, ele fala assim para você observar, né? Ver as escritas numéricas abaixo, escrever cada uma delas, como se lê cada uma delas. Então, aqui, eu nem vou escrever aqui, mas daí você tem que falar, né? Explicar para eles aqui, para ele. Então, aqui eu vou ler R$1,50, 2 quilos e 65 gramas,
1,80 m. Deixa eu até colocar aqui alguns aqui. Então, lá no primeiro, ó, R$1,50. Então, aqui você vai ter que escrever com ele, tá? Depois, o outro, 2 quilos e 65 gramas. Depois, o próximo, 1 metro e 81 centímetros. E assim vai, né? 5, aqui o 5 ele não, acho que é litros, 5 litros. Ó, deve ter um L ali, provavelmente é litros. E assim vai. O próximo vai ser 12 quilômetros e 700 metros. Tá bom? Vai escrever. E no 4 também. No 4 ele vai falar para você, esse 4 aqui, após ler a informação, Pedro falou que a expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018. Pedro e Ana afirmaram que Pedro falou que 76,5 corresponde a 76 anos e 5 meses. E a Ana, 76,5, corresponde a 76 anos e 6 meses. Aí ele quer saber, né, por que o 76,5 é que está correto. Então, aqui é atividade 4. Então, ele está correto porque, vamos por aqui, ó, Ana está correta porque o 0,5 representa meio ano, nesse caso, né? Meio ano. Então, como o ano tem 12 meses, meio ano tem 6 meses. Então, por isso que ela está correta, não é 5 meses, é 6, porque ele não está na base 10, ele está na base 12. Então, meio ano é 6 meses. Que é atividade 4, depois a gente vai lá para o próximo. O próximo, ele fala assim que a operação de multiplicação, ele pede para você observar essas contas aqui, ó, e ver se elas estão certas ou se elas estão erradas, tá? Bom, o que você vai ter que fazer, então, aqui, ó? Você vai ter que observar o seguinte. Aqui ele tem 2018, primeiro 2018 vezes 7. Aí, quando você faz 8 vezes 7, dá 56. Tá vendo que ele já colocou o 56 aqui, ó? Ele já colocou o 56. Então, essa aqui é a atividade 10. Então, no primeiro, está errado. Por aqui, ó. Está errado. Pois não... Vou até pôr entre parênteses aqui, ó, para você poder explicar para o Davi. Ele não subiu o 5. Por que ele tá errado, ó? Depois você vai pegar aqui, você vai entender. 8 vezes 7, 56. Deveria subir o 5. 1 vezes 7 é 7, mais 5. Não foi, ele colocou direto aqui, ó, 56. Então, ele não subiu o 5 lá em cima. Por isso que ele tá errado nesse primeiro, tá? Agora, vamos ver o segundo aqui. O segundo, ele fala aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Ô, mas cadê o 2 que subiu aqui? Também está errado. Então, está errado. Pois não subiu o 2. O 2 do 28, ó.
4 vezes 7, 28. O 8 ficou aqui, mas cadê o 2? 4 vezes 1 é 4, mais 2 é 6, então não subiu o 2, tá? E esse terceiro aqui, ó, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 6 é 18, esse daqui tá certinho, o terceiro está correto, tá tudo certinho, não ficou perdido nada para trás. Esse daqui, ó, olha o que acontece aqui, ó, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, ele colocou o 30 direto, ele esqueceu do 0, tá? Então, esse daqui está errado, pois não contou com o primeiro zero. Esse daqui, ó, ele já foi direto, ó, e na realidade esse 3 tinha que subir também, né? Vamos pôr aqui também, ó, e não subiu o 3. Então, esse daqui tá bem errado, essa conta. Não preciso nem fazer a conta inteira para observar que tem coisa errada aqui, tá? Nessa atividade aqui, ele fala assim, ó, para escrever na coluna da direita, 3 maneiras diferentes de pagar com moeda o preço exato de cada um. Eu vou fazer do primeiro, Simone, senão vai ficar muito comprido, aí você vai fazendo com ele, tá? Então, o primeiro é 50 centavos, é um osso mastigador com nó para cachorro, tá? Então, é 50 centavos. No dinheiro, como que eu posso usar 50 centavos? Eu posso pagar esse osso de 50 centavos com uma moeda de 50 centavos, certo? Eu posso pagar com 2 moedas de 25 centavos. Ou eu posso pagar com 5 moedas de 10 centavos. Então, é isso daqui que você vai escrever, ele vai escrever nessa linha aqui, tá? Vou fazer mais um, ó. Aqui o segundo é 90 centavos. Então, o segundo aqui, 90 centavos, eu posso pagar a pessoa aqui, né, que eu tô comprando com 90 centavos, com uma moeda de 50 centavos, vou abreviar aqui, mais 4 moedas de 10 centavos, certo? Ele pede 3 maneiras diferentes, vou escrever mais uma maneira. Eu posso escrever aqui, ó, com 9 moedas de 10 centavos. E qual uma outra maneira? 18 moedas de 5 centavos. Bom, agora aqui, os outros você pode ir conversando com ele, vai trocando ideia. Né, ó, 3 moedinhas de 10 centavos, uma moeda de 25 e uma de 5 centavos, 6 moedas de 5 centavos, tá? Aqui também é a mesma coisa, você pode ir conversando com ele. Aqui, ele fala assim na 2. Por que o preço dos produtos for escrito com vírgula, tá? Então, lá na 2, por que ele foi escrito com vírgula? Porque indica que esses valores são menores que R$1. Então, por que ele tá com vírgula? Porque ele é menor do que R$1, certo? 3. No 3, ele fala para você localizar nessa linha aqui, ó, os valores, certo? Então, ó, você tem lá a reta, então, onde você vai localizar? O que ele fala primeiro? 30 centavos, aqui é o 0, 10, 20, 30. Então, aqui em cima, você vai localizar, vai marcar os 30 centavos. Depois, o outro é 50 centavos, 40, 50.
Aqui em cima, 50 centavos. Depois ele vem 60 centavos. Aqui 60 centavos. E por último, 90 centavos, que é esse daqui. Tá bom? E aqui ele pede pra gente colocar nessa outra linha aqui, 15, 39, 51, 63. Então, aqui, ó, aqui é o 10. O 15, ele vai ficar entre o 10 centavo e o 20 centavo. Você vai ter que marcar aqui bem no meio. O 39 centavos, ele vai ser antes do 40. 10, 20, 30, 40. Então, ele tá bem aqui, ó, um pouquinho antes de chegar no 40. O 51, ele tá logo depois do 50. O 40 tá aqui, 50, o 51 tá bem aqui nesse cantinho. E o 63, ele tá antes de chegar no meio, porque o meio é 65. Então, ele tá aqui depois do 60, um pouquinho depois, tá bom? Agora, aqui é só ele fazer a conta. Então, aqui, ó, você tem 1 vezes 9,80. 20 vezes 9,80, né? Aqui você vai fazer a conta. 20 vezes 9,80. Quanto que vai dar? Vai dar 196. E daí você vai completando aqui, certo? Então, aqui, cada um deles, você vai precisar multiplicar. Aqui, ó, 24 por 30, 24 por 15, 24 por 60, 24 por 20, 24 por 40. Cada um deles, 3 por 20, 3 por 60, 3 por 30, 3 por 50, 3 por 40. 8,70 por 20, 8,70 por 30, 8,70 por 15, 8,70 por 40, 8,70 por 50. Cada um deles você vai multiplicando, ele, né? Você vai ajudando ele a multiplicar e vai colocando aqui nesses quadrinhos. Simone, eu espero que eu tenha sido clara, que você tenha entendido. Se tiver qualquer coisa que você não entendeu, manda um áudio para mim, manda uma foto do que você não entendeu, que eu mando de volta, se eu puder ajudar a explicar para você. Tá bom? Tchau, tchau, Simone. Espero ter ajudado vocês.